Olá, pessoas queridas, pessoas incríveis, tudo bem? Aqui para dar o retorno do trabalho de vocês. Espero que todos estejam com saúde, felizes, tá bom? Fiquei muito contente com o trabalho de vocês, com as escolhas que vocês fizeram, com a organização nas etapas, que mostram um ótimo alinhamento, com a proposta como um todo. Então, recebi através da Tânia. Vou passar aqui para vocês algumas coisas interessantes. Já ali no que o Wagner estava falando, né? Como é importante criar uma intimidade dentro do grupo, né? Para o grupo ser potente. Lembro de quando eu era criança, ia na escola e sempre tem aquelas panelas, né? E quando chovia muito, assim, muito mesmo, ia muito pouca gente. E aí eu tinha a possibilidade de conhecer pessoas que eu não conhecia muito, que eu não trabalhava junto, que não fazia dupla. E aí você conhecia uma faceta diferente, você achava que era a pessoa de um jeito, quando você chegava perto você via uma coisa nela que você não tinha percebido. Isso é muito importante. Ter um nível de intimidade e de identificação com o outro, de cumplicidade, de poder trazer depoimentos, tanto de conteúdos pedagógicos de aprendizagem, como dos desafios da vida, emocionais que cada um passa, sabe? É muito importante ter essa cumplicidade e conhecer novas facetas do outro. Eu achei muito interessante que isso é um sinal de interação qualificada. Quando você fala que o projeto marcou, né? Ficou marcante, é porque vocês avançaram no conhecimento uns sobre os outros. Isso é muito legal. Queria saber, Wagner, de qual imagem você usou, se possível, se puder mandar, e da onde você tirou, para eu entender melhor, porque eu gosto de ver também, né? Porque eu posso aproveitar, posso usar como referência para outros professores. Então, as imagens escolhidas, eu queria saber quais foram e de onde vieram, se possível, tá? Achei ótimo também você não aceitar aquela leitura, né, da pessoa ler o que fez literalmente. E para isso vocês podem usar formatos, né? Eu tive uma professora de física que deixou num dos trabalhos fazer uma apresentação por teatro de física. Então você exigir formatos que sejam, né, impossíveis de serem feitos literalmente, que pode ser por oralidade, que pode ser por júri simulado, que pode ser por dramatização, certo? Muito interessante. Adorei que você não deixou ser aquela coisa reta que todo mundo sempre faz. Eu fiquei curioso para saber o que foi emocionante no grupo e para você, tá? Usar as etapas foi perfeito. E tem uma dica que às vezes a gente faz quando a gente está elaborando no questionário, que às vezes a gente comete, que é não deixar uma pergunta para eles que possa ser feita sim ou não. Sempre com um desenvolvimento. Sempre com a explicação do sim ou a explicação do não. Né? Para não ficar peremptório, não ficar marcar alternativa. Eu achei ótimo usar os vídeos deles. Eu queria ver, se pudesse ver, né? E dizer também que quando tem momento de descontração, de riso, que a felicidade é um termômetro da nossa pedagogia. Que a nossa pedagogia tem serotonina. Não é sempre que tem serotonina, também pode ter adrenalina, também tem um momento de rigor, mas é importantíssimo ter um momento de alegria, de descontração, de felicidade, porque isso é uma química dentro da gente que aumenta a nossa capacidade de focar, de aprender, de ficar mais tempo engajado numa mesma atividade. Por isso que o jogo é muito importante como prazer. Muito legal, eu escrevi aqui sobre mímica, como a mímica pode ser uma ferramenta importante, né? Escolher temas já falados para ser feito por mímica é muito interessante também, difícil. Ou seja, bolar dicas e atividades sempre nessa linha de poderem descontrair e poderem se expor uns aos outros é importantíssimo. Josimar, detalhar na sua percepção o desenvolvimento da análise dos resultados.
É muito importante, Josimara, é muito importante a gente pegar o que aconteceu e decupar. É muito importante, tanto dentro do grupo, quando fizer uma atividade, quando tiver uma dinâmica, quando tiver um desafio, que o que aconteceu ali tem uma DR, né? A DR a gente chama de discutir a relação, sobre como foi a atividade para cada um, né? O que foi legal, o que não foi, quem achou que estava ajudando e estava atrapalhando, quem achou que estava atrapalhando e estava, na verdade, ajudando. Então é muito importante, dentro do grupo, uma análise do comportamento de cada um, feito uns pelos outros. E é muito importante para nós também analisarmos o como se deu, né? O que engajou, o que não engajou. Então a gente sempre pegar o resultado e dar uma conclusão, uma análise para ele. Eu acho que é interessante de fazer. Muito bom, gente, é a questão de ter o papel da mediação para dar segurança, para impulsionar os depoimentos. Né? Uma ajuda quando a pessoa engasga, quando está com uma dificuldade numa coisa, de tirar o peso, sabe? Da formalidade, da escolarização que deu, que não permite que eles possam se expressar com mais liberdade, com mais calma. Porque o nervosismo, ele é bom para engajar um pouco, mas ele atrapalha muito também, né? É um equilíbrio, assim, de quanto eu estou espontâneo e quanto eu também direciono uma linguagem formal, uma expressão. Muito interessante de se notar isso. O papel de segurança que a gente tem que dar para os depoimentos e para eles poderem se expor. Sempre mediando para que se respeitem, para que tenha uma constituição interna ali no grupo de saber, poxa, a pessoa está ali apresentando, está fazendo, eu vou dar atenção. Muito bom, gente. Eu gostei muito do trabalho de vocês, tá? Eu queria as fotos, se possível, se vocês fizeram, e se tiver depoimentos dos jovens. É muito importante o depoimento para essa análise que eu estou falando do final. É muito importante pegar a percepção deles por registro para ter um termômetro, né? Se eu conseguir alcançar o que eu me propus, o que eu poderia modificar porque não ficou legal. Então os depoimentos deles, além dos momentos de alegria e descontração, são registros importantes para saber o que funcionou bem e o que eu tenho que azeitar ainda em planejamentos futuros, em planos de encontro. A gente pegar essa prática de, né, percebi, intervi, apliquei, registrei e fiz uma análise, modifiquei para fazer um próximo passo. Porque isso que é o eterno retorno, isso que é uma pedagogia que sempre se retroalimenta. Então é importantíssimo essas conclusões finais com análise e desdobramentos, tá? E se puderem mandar as fotos, eu agradeceria. Gosto muito de ver o rosto deles, se eles deixarem também, tá? Se vocês acharam que eu passei por alguma questão assim mais batida, que vocês gostariam de aprofundar, só me dá um toque, me chama no WhatsApp, que eu estou disponível muito para estar de ombro a ombro com vocês, aprendendo e muito gratificado de ter a honra de poder dar um retorno para vocês do que vocês fazem no dia a dia, que é muito importante para os jovens, para vocês, para mim, para a instituição, para as instituições, para o país. O trabalho de vocês é muito valioso, tá bom? Bom que eu consegui ver o comprometimento e o alinhamento de vocês. Grande abraço!